bom dia. Eu sou a professora Isildinha Porto, sou professora aposentada da rede estadual, sou escritora, poetisa e o texto escrito sempre foi minha paixão, desde muito criança. E ele tem feito parte da minha vida. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, antes de pensar em redação de Enem, que dá aquele friozinho na barriga, é que para escrever qualquer texto, precisa ler. Primeiro pré-requisito é ler muito, ler de tudo, tá? Para que vocês façam o seu arcabouço literário, para que vocês formem o seu repertório literário. Mas hoje aqui nós vamos falar a respeito do texto dissertativo argumentativo. É um nome comprido, pomposo, mas será que é alguma coisa assim, um bicho de 7 cabeças? A professora Margarete e as outras professoras já devem ter trabalhado com vocês ao longo do ensino médio, mas agora no terceiro ano, que é esse ano cheio de expectativas, né? Veja que rostos tão diferentes, uma heterogeneidade muito boa, muito salutar, e que vocês podem ter algumas dúvidas ou muitas dúvidas, né? A gente vai ver no decorrer do tempo. Mas eu quero desmistificar, né? Esse bicho de 7 cabeças. Vocês vão ver que não tem 7 cabeças, tem só 6,9. A elaboração do texto se refere ao ato de revelar a situação problema que é apresentada no tema, né? A ser discutida, e a persuasão no ato de argumentar. Você deve apresentar uma tese, que nada mais é do que a sua opinião, sobre o fato e articulando-a com argumentos fortes e coerentes. Só tem argumentos fortes e coerentes quem lê, quem alimenta o seu vocabulário. Do ponto de vista textual, o primeiro passo é situar o leitor a respeito do tema. Quem é o leitor da sua redação? Quando a gente escreve para um leitor específico. Quem é que vai ler a sua redação? A sua mãe, seu pai? Sua tia? Seu colega de sala? Não. É um avaliador que segue regras específicas, né? Às vezes isso se dá pela contextualização histórica do problema até se chegar ao presente. Você pega o problema levantado, o tema levantado, faz uma contextualização histórica dele no início da sua tese e depois traz ao presente. Ou então você faz um percurso do geral para o específico, aborda aquele tema de uma forma geral, ampla na sociedade e depois leva para o tema em específico. No Enem de 2023, 2,7 milhões de redações foram corrigidas, tanto da aplicação regular quanto da reaplicação. O que é a reaplicação? Houve problemas, né, no Enem do ano passado, que teve pessoas que receberam sua confirmação, seu local de prova, muito longe da sua casa. Em Anápolis, eu acho que não teve esse problema, porque quem mora no Daia e foi mandado para fazer a prova no Antecina Santana, digamos, não tem tanta dificuldade para se locomover, mas em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, teve pessoas que receberam o local da prova 30 ou 40 quilômetros de distância. Teve casos no Nordeste de 400 quilômetros. Então essas pessoas não fizeram o Enem na primeira data e tiveram direito, entraram com pedido, logicamente, né? Não é da cabeça da pessoa. Entrou com pedido e fez na reaplicação, tá? E essa reaplicação ela foi feita na mesma data que os privados de liberdade, os PPLs. Eles também, aqueles que se inscrevem no Enem, que estão privados de liberdade, têm o direito a fazer a prova, tá? E quantas provas chegaram à nota 1000? Foi um recorde. Tivemos 60 provas. Das 2,7 milhões, 60 tiraram nota 1000. No Enem de 2022, foram apenas 19. Agora, o que chama a atenção é que apenas 4 desses 60, menos de 10%, né,
foram de escola pública. Então, esse é um fato e nós estamos aqui tentando contribuir com a escola para, quem sabe, no Enem 2024, surja uma nota 1000 aqui. Já pensou? Que realização para a professora Margarete e para vocês e para o Colégio Zeca Batista? Um assunto relevante socialmente. O que aconteceu esse ano? O assunto relevante socialmente que permitiu que as pessoas discutissem o tema com uma certa fluidez, o que permitiu um aumento na nota 1000. Foi um tema fácil, vamos dizer assim, de se discutir, né? Foi a invisibilidade do trabalho de cuidados da mulher. Em 2022, 18 candidatos. Lá no site do INEP fala 19. Esse número de 18 foi em outra publicação que eu tirei. E como é que faz para ganhar nota 1000? Gente, é fácil demais. Fácil demais, é só seguir as regras. E como é que a gente faz para seguir essas regras? A gente tem que atingir a nota máxima, que é 200, né? Em cada competência. Cada competência ela tem de 0 a 200 pontos. Se você conseguir tirar 200 pontos nas 5 competências, pronto. Tirou a nota 1000, não é fácil? Fala a verdade. Quais seriam essas competências? A primeira competência é aquela que cobra de vocês o domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Da modalidade formal. Nós temos vários tipos de linguagem, são todas aceitas na linguagem coloquial. Quando vocês estão conversando com seus colegas na sala de aula, no recreio, no barzinho, no shopping, no Peça que Pague, na sua casa, você pode usar qualquer tipo de linguagem, abreviaturas, internetês, né? Não tem problema, é uma comunicação. Mas na escola, é isso que se aprende no decorrer, né? De todo o ensino fundamental, de todo o ensino médio. A língua formal, a língua padrão, a norma padrão. Mas por que se eu respondo lá no WhatsApp uma pergunta com uma carinha, com um emoji, por que eu não posso usar também lá na redação do Enem? Porque aí você não estará usando a norma padrão, a língua formal. Nós vamos ver mais na frente o que acontece se você puser um emoji na redação, tá? E outras coisas, né? Tem que saber usar acentuação. Ai, mas é tão chato, a professora ensina regras de acentuação. Em pleno 2024, se eu quiser saber como escreve a palavra, eu vou lá no Google. Eu já ouvi isso de aluno há muito tempo atrás. Mas não é o Google, que nem a IA, que vai fazer a sua prova. Então, vocês têm que saber as regras de acentuação, a ortografia. O melhor jeito de aprender ortografia é lendo, gente. É lendo. Tem que aprender as regras, é claro. Quando usa C cedilha, S ou 2S, X ou Z, é na escola que se aprende. Mas a gente formaliza aqui no cérebro através da leitura. Fixa mais, tá? Tem que saber fazer concordância nominal e verbal. Tem que saber pontuar. O mal do brasileiro, tem gente que não usa vírgula nenhuma. E tem outros que acham que tem que falar uma palavra e pôr vírgula, outra palavra e põe vírgula, uma conjunção, uma locução verbal e põe vírgula. E aquele texto que você não consegue ler, que você fica truncado, assim. Ou então gente que faz um período inteiro e não põe vírgula nenhuma. Aí você vai ler, você fica sem respiração. É ou não é, professora? Se você for ler aquele texto em voz alta, você fica sem respiração, sem fôlego. Mas não é esse o objetivo da vírgula. Tem que aprender as regras que são aprendidas na escola. A competência 2, compreender a proposta de redação, né? E utilizar conceitos de diferentes áreas do conhecimento para o desenvolvimento do tema. Na competência 2, é avaliado o seu repertório cultural. Você vai colocar lá, pode ser uma música, pode ser um trecho de um livro, um trecho de um poema, você pode citar um fato histórico, um cientista, todas as citações, desde que pertinentes ao tema, são relevantes. E essa competência é muito importante, porque se você faz uma citação assertiva, você já consegue 200 pontos.
Você não é só fazer a citação. Tem gente que acha que é colocar lá assim, Sócrates disse isso, ponto, e muda de assunto. Você tem que pegar a citação do Sócrates, do Platão, do Bauman, que o povo adora usar, né, da modernidade líquida, mas você tem que levar para o tema. Você tem que fazer a relação da citação com o tema, não é só jogar a citação, pronto, ganhei 200 pontos. Você tem que fazer a relação, tem que fazer a ponte entre a citação que você faz o seu tema. Você pode usar um trecho do poema, uma letra de música, desde que não tenha palavrão. Porque hoje em dia, muitas letras de música, não é que antigamente não tinha não, mas hoje tem mais, tem palavrão. Então na linguagem coloquial, você pode ouvir lá no seu carro, aquela música com palavrão, tudo bem, é seu gosto musical. Mas na redação do Enem, mesmo que você colocar entre aspas, se você colocar uma citação que contém um impropério, essa palavrinha que vem lá no manual do candidato, se você colocar um impropério, ela em si já é um impropério, né? Já é um palavrão. Você sabe o que acontece porque colocar um palavrãozinho? Quem sabe? Vamos saber daqui a pouco. Vamos guardar, né? Suspense. E eu toquei aqui, eu toquei e voltou. Como é que eu faço? Terceira, saber selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos para defender um ponto de vista. Parece assim, né? É muita coisa, né? Para um item só. Mas o que é isso? É nada mais do que você saber pegar a sua tese, juntar com o seu repertório cultural e colocar os seus argumentos. Então, ali no segundo parágrafo, né, você já tem que saber desenvolver os seus argumentos, escolher os melhores argumentos, isso que é selecionar. Relacionar, né? Relacionar o seu argumento ao tema. Organizar, tá? Dar sequência. O que é organizar? Nada mais que você dar sequência, né? Tem um início, um meio e um fim. E interpretar fatos. Não adianta você colocar 1000 citações. Tem pessoas que acham, candidatos que acham que tem que colocar uma citação em cada parágrafo. Você pode colocar, mas se você colocar e não fizer, não interpretar esse fato, não adianta, é vazio, tá bom? Então o que vale mais, gente, é a qualidade, não a quantidade. 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação. Aí que o bicho pega, né? O que é isso? Em palavras, né? Em poucas palavras. É a costura do texto. É saber usar mecanismos linguísticos que liguem um parágrafo ao outro, uma oração à outra, um período ao outro, tá? Você tem que saber usar as conexões, os pronomes, as proposições, as conjunções. Aí vai falar, nossa, quando a professora Margarete ensinava isso, eu achava tão cacete, tão chato, né? Eu vou ter que colocar isso aí, mas é só colocar em prática. Quando uma pessoa não sabe usar os mecanismos linguísticos, é aquela que coloca, escreve uma oração, põe ponto, uma frase, põe ponto. Escreve outro período, põe ponto. Escreve outro período, põe ponto. Então, ela não costura um período a outro. É saber usar o mas, o portanto, o porém, o não obstante, tá? E uma sugestão que eu dou procure não usar esses conectivos que não são do seu hábito. Tem gente que decora lá, vai lá na internet e decora um esqueletozinho que usa uns conectivos, fulcral. É fulcral usar isso, não sei o quê. Aí não sabe escrever fulcral, né? Escreve lá frucal e etc, né? É melhor você usar um conectivo que você domine, mas, porém, no entanto, não obstante, né? Assim, portanto, lá no último parágrafo, né? Portanto, por fim, conectivos que sejam do seu domínio cultural, tá? Não precisa fazer firula, é você colocar o conectivo certo no local certo, só isso. E uma coisa importante que é cobrado nessa quarta competência é que tem que ter pelo menos 2 períodos iniciados
por conectivos, por operadores argumentativos interparágrafos. O que é isso? É que ligue um parágrafo ao outro. É que aquele conectivo faça retomada do período anterior, do parágrafo anterior. Tá? 5. Elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Aí é que o bicho pega, né? Como é que eu vou saber se eu estou respeitando ou não direitos humanos? Existem leis que fundamentam isso aí. Quando vocês fizerem a inscrição, lá no manual do candidato vem essas leis, vem um compilado dessas leis, falando dos direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, as leis, a Constituição Brasileira, as leis federais, né, que abarcam esse assunto. Em suma, assim, bem rapidamente, uma proposta que desrespeite os direitos humanos em relação a um tema passado aí, que falava da religião. Se eu sou de uma determinada religião, e lá no meu preconceito interior, tá? Eu não respeito a religião do outro. E eu coloco lá na proposta, eu acho que devia fechar todo o centro de Umbanda que tem na cidade. Isso é desrespeito aos direitos humanos, porque primeiro que você está contrariando a Constituição. A Constituição brasileira assegura o direito de culto, tá? Isso é desrespeitar os direitos humanos. No tema do 2023, que fala do trabalho de cuidar das mulheres, aquele homem bem machista, né? Assim, não, as mulheres têm que trabalhar mesmo. Eu acho que elas deviam, inclusive, ajoelhar no milho depois que fizer o serviço de casa. Eu acho que ninguém põe isso, tá? Tô exagerando. Isso é desrespeitar os direitos humanos. Ou então colocar assim, devia dar uma surra de chicote na praça pública em todo marido que não respeita a sua mulher. Você pode até pensar isso, tá? Mas se você colocar isso lá na sua proposta, você vai zerar a redação? O que vocês acham? Não. Eu acho que até 2007, por aí, zerava. Aí teve alguém entrou na justiça contra isso e tal, e veio uma resolução do STF que assegura que você zera apenas na competência 5. Então você tira 0 nessa competência, aí você que lute para tirar 800 aqui nas outras. Assim, eu acho muito difícil, que quem faz uma proposta dessa, eu acho que o que está para cima também, né, é duvidoso. Tá bom? Isso aqui eu estou exagerando, tá? Mas aí vocês pensam que não existe? Existe, tá? Existe muito. Quando o tema foi sobre o surdo... Vamos, filha. Quando o tema foi sobre surdo, teve propostas que falaram assim, deveria ser proibido os alunos com deficiência auditiva funcionar em escola regular. Teve esse tipo de proposta. Tá? Então, isso é desrespeito aos direitos humanos, porque todos têm direito à educação. Você está infringindo esse direito universal. A redação do Enem deve ser produzida no formato dissertativo argumentativo. Quando vem uma folha com os textos motivadores, alguns gráficos, ou uma manchete de jornal, e aí embaixo vem o tema. E está escrito lá assim, escreva um texto na modalidade dissertativo argumentativo em prosa. E geralmente essa questão é um problema de cunho social. As pessoas ficam especulando, principalmente cursinhos, né? Ficam especulando, olha, esse ano vai cair isso no Enem, esse ano vai cair aquilo e aquilo. Podem prestar atenção, as questões são sempre com cunho social. Os inscritos devem analisar o assunto em questão e desenvolver uma proposta de intervenção que é uma possível solução para o problema citado. Ano passado, uma estudante como vocês, de terceiro ano, perguntou assim para mim, se o governo não consegue resolver o problema X, por que eu tenho que resolver? Eu não vou resolver nada. Oi? É só uma redação. Não quer dizer que você vai realmente resolver o problema, você vai apresentar uma proposta de solução.
O que eu respondi para ela? Então, faça uma boa proposta, tire pelo menos 960 na redação, entre num bom curso superior, se forme e você no futuro vai ser uma das pessoas que vai solucionar esses problemas. Não é? Então, ser combativo, ser rebelde na prova do Enem não cabe, gente. Você pode ser rebelde em qualquer lugar. Primeiro, na prova, você vai perder seu tempo. Você vai perder um ano de estudo, se você quiser ser rebelde na redação. Uma redação nota 1000 não depende de sorte. Nunca, né? Ninguém fala, eu escrevi no Enem, não sei nem como é que faz e tal. Eu chego lá e escrevo qualquer abobrinha que vira filé mignon. Não é assim. Não depende de sorte, depende de um trabalho árduo. Árduo, tá? Construído. É escrever, rasgar, escrever de novo. Pode fazer no computador, pode fazer no celular, claro. Hoje em dia, né? Qualquer smartphone tem o Word. Você pode escrever, deletar, escrever de novo, mas escrevam. Tem uma ideia sobre determinado tema? Escreva, anota lá, depois você desenvolve um texto argumentativo, dissertativo, mostra para o seu professor, professor, eu resolvi escrever sobre esse tema, dá uma olhada para mim, nossa, vê se eu estou no caminho certo, tá? Iniciar a redação demonstrando capacidade de posicionar-se quanto ao problema, de contextualizá-lo no tempo e de relacioná-lo com outras áreas do conhecimento. Você pode citar com o tema passado, né? A questão da escravidão, aí você contextualiza, e hoje em dia também existe escravidão, né? A escravidão dos trabalhos de cuidado. Existem empregadas que trabalham em condomínios que não podem ir para casa, isso também é um tipo de escravidão, então isso é contextualizar com o tempo atual. Escrever de forma coesa, utilizando os mecanismos linguísticos corretos para cada situação. Além de saber utilizar os mecanismos linguísticos, tem que ser os corretos, né? Você não pode usar uma adversativa, como mas e o porém, com sentido de conclusão, por exemplo, né? Fazer uma conclusão que contemple a competência 5, que exige uma proposta de intervenção clara, original, que respeite os direitos humanos. A proposta de intervenção, nós vamos falar mais na frente, ela tem que ter 5 elementos. Quando você vai construí-la, você tem que conta lá no dedinho, será que eu coloquei os 5 elementos? Vou falar mais na frente quais são. E quais são os cuidados, né, que a gente deve ter? Como é que a gente faz para não se dar mal? Eu li uma reportagem em que o jornalista não, ele escreve, mas não quer dizer que ele está por dentro do que ocorre no Enem. O jornalista dizia assim que é impossível alguém tirar 0 no Enem. Que você escreve qualquer coisa não. Você escreve um pouquinho, você escreve algumas linhas e você vai ter uma nota mínima. Aí não existe 0, não tem como zerar. Será que isso é verdade? Eu acho que ele é mal informado, né? Então vamos ver. Como é que faz para não tirar 0? Existem várias situações que levam a nota 0. Em 2022, 4% dos candidatos que fizeram a redação não foram corrigidas, né? Que quando tira 0, elas não são corrigidas. 4% tiraram nota 0. Aí quando sai isso na imprensa, que 4% são muitas mil pessoas, né? Aí eles pensam assim, eles divulgam, mas fica macetando, né? Isso aí na televisão. Que os alunos estão saindo do ensino médio analfabetos, estão tirando 0 na redação do Enem. Não é isso, tá? Não é isso. O que faz zerar? Primeiro, se você escrever 7 linhas, zerou. Porque ela só é corrigida se tiver de 8 linhas para cima. Aí vão falar, mas quem que escreve 7 linhas no Enem? Tem quem escreve 3. Não se sabe o que aconteceu. Às vezes deixou para passar a redação a limpo nos últimos minutos e não deu tempo. Não sabe o que ocorreu lá na sala, né? No dia do exame. Pode ter acontecido isso. Ou então resolveu fazer as questões objetivas, que são muitas, né, gente?
E depois foi fazer a redação. Aí o cérebro já tinha, né, esvaziado, vamos dizer assim. Então, um conselho que eu daria: comecem pela redação. Procurem, geralmente ela vem no meio da prova, e comecem pela redação. Façam um rascunho, passem a limpo e depois passem para as questões objetivas, tá? Porque na questão objetiva você pode até correr, mas na redação não dá. Não é verdade? Às vezes você faz um texto maravilhoso no rascunho, na hora de passar limpo, na pressa, come palavra, ou então não dá tempo, ou então sai da linha. Ocorrem mil coisas. Então, primeiro, faça com calma, faça primeiro. Terminou a redação, aí parte para as questões objetivas. E existem N's, né? Isso aí é só um resumo, tá? Fazer desenhos. Qualquer desenho que você fizer. Você faz uma redação maravilhosa, né? Cita o Bauman, cita Caetano Veloso, cita Fernando Pessoa, sei lá das quantas, Carlos Drummond de Andrade, etc. Relaciona o passado com o presente, usa todos os conectivos nos lugares corretos. Aí terminou, aleluia, né? Vamos lá. Faz o coraçãozinho para comemorar, né? Um simples coraçãozinho inocente te derruba do Enem. Qualquer desenho. Eu, por exemplo, a Margarete me conhece, eu sou escriba. Se eu estivesse aí sentado no vocês, eu estaria anotando. E quando a pessoa parava de falar, eu desenhava na minha agenda. Tudo cheio de desenho, de rabisquinho, de flor, de tudo quanto é coisa. E se eu fizesse isso no Enem, eu seria reprovada, né? Qualquer desenho, gente, não importa. Ou então colocar... eu esqueço que é muito sensível. Eu acho que é aqui, ó. De lado. Não, na hora que você for desenhar aqui. Tá. Ih, avançou muito, né? Ixi. E agora, José? Bom, então vamos lá. Se você usar um emoji... hoje em dia, né, já tem algum tempo, é tão comum a gente se comunicar por emoji, né? Faz uma carinha, né? Vai lá, N carinhas que existem. Se você quer se expressar alguma coisa, mesmo que seja entre parênteses, tá? Mesmo que você coloque entre parênteses. Desenhou um emoji, 0. PT saudações. Riscos ou rasuras. O que são riscos ou rasuras? Quer dizer que eu não posso escrever uma palavra. Eu vi que eu escrevi errado. Fui escrever açúcar, escrevi com 2 S. Aí eu vi que eu escrevi errado. Eu coloco entre parênteses, faço um risco e escrevo açúcar certo na frente. Aí eu tiro 0, gente? Será? O que vocês acham? Eu fiz uma rasura, não fiz? Nesse caso, não, tá? Você colocou entre parênteses, fez o risquinho, escreveu a palavra... normal. O que seria essa rasura? Tem pessoas que escrevem, o texto está quase terminando, e falam, esse texto tá uma droga. Pega a caneta e faz assim, ó. Faz um X em cima do texto. Você quis anular sua redação, não posso fazer nada. O avaliador vai conseguir ler, mas ele não pode avaliar, porque você mesmo rasurou, tá? Se você faz um riscão também, só um risco, anula. Acabou. Então eu não posso fazer risco nenhum. Terminei. Meu texto deu 27 linhas, sobraram 3. Eu posso passar um traço igual a gente faz no caderno? Um traço assim transversal depois do texto? Pode. Aí pode. Mas não deve. Tem coisa que a gente pode, mas não deve. Vai que você resolve fazer isso e ultrapassa o limite. Melhor não, né, gente? Pra quê? Qual o objetivo disso? Prático. Escrever impropérios, que são palavrões, quaisquer que sejam. Tem palavrões, gente, que estão tão presentes no cotidiano, até jornalistas às vezes falam, tá? Na televisão. Que estão nas letras de músicas, que as pessoas falam. Vou dar um exemplo. Merda. No teatro mesmo, quando alguém vai começar um espetáculo novo, os atores se reúnem e desejam merda para todo mundo. É uma praxe, né? É um jeito de desejar boa sorte. Mas se você faz um texto maravilhoso,
digno de nota 1960, 920, que seja, mas coloca lá assim, a situação do país está uma merda. Oi? Tchau, né? Aí a pessoa, aí sai do Enem, olha mãe, eu fiz uma prova, fala para os professores, olha, obrigada pelas suas aulas de redação, fiz uma redação maravilhosa, mas não prestou atenção. Eu avalio como se a pessoa escreveu e não prestou atenção, que é tão comum no cotidiano que não prestou atenção, que escreveu o quê? Um impropério, um palavrão, qualquer que seja. Escreveu um palavrão, infelizmente, é zero. Ofensas. Houve na época do presidente Temer, 2016, né? Pessoas que eram contrários ao governo dele que escreviam embaixo da redação #ForaTemer. Gente, quer protestar? Maravilha, né? Faz um cartaz, vai ali para a Avenida Brasil, né? Vai para a Praça Bom Jesus, vai lá para a frente do Palácio, vai para onde quiser. Mas na redação do Enem não é local de se fazer protesto. Não é hora nem local, né? Ou então dirigir uma ofensa a um grupo, qualquer que seja, também. Zombarias. Tem pessoa que faz piada no Enem, vocês acreditam? Quer ser comediante? Ótimo, dá dinheiro. Mas não é na redação do Enem que é lugar de você fazer piada com o exame. Isso é uma zombaria, você está zombando do exame. Já aconteceu muito no passado. Eu acredito que agora, com essa geração cabeça, né, que a gente tem, não vai fazer isso. Porque você faz um texto maravilhoso e coloca uma zombaria lá no meio, pra quê? Qual é o seu objetivo? O que você vai ganhar com isso? Vai ficar famoso? Não vai, tá? Pode ter certeza que não vai. Você só vai ser reprovado. Perder seu tempo. Orações. É tão comum, é um hábito de algumas pessoas, termina de fazer alguma coisa, coloca lá, obrigado, Deus. Deus abençoe. Amém. Qualquer oração, qualquer frase de sentido religioso, teve um ano que foi permitido, que foi um ano que falava de intolerância religiosa, tá? Abriu-se uma exceção, mas não contem com exceções, contem com a regra. Não coloquem. Deus abençoe, amém. Mas pensa só, né? Não coloca lá. Mensagens políticas, sinais gráficos, que seriam os hashtags. Terminou a prova, põe lá. Hashtag... Ai, meu Deus. Fui. Hashtag salve as baleias. Né? Hashtag salve a Amazônia. Se o texto for sobre a Amazônia e você colocar isso e for pertinente ao seu projeto de texto, não vai ter problema. Mas geralmente não é. Quem coloca um hashtag fica a dica, né? Hashtag fui maravilhoso, né? Não fala outra palavra. Você evite, tá? Pra que usar hashtag? Deixa eu usar hashtag na rede social, etc. Eu mesmo gosto muito de usar hashtag na rede social. Recados ou bilhetes. Faz uma redação, não conseguiu terminar, tá meia boca. Aí coloca lá assim, senhor avaliador, por favor, me dê uma nota boa, porque se eu não entrar na faculdade, o meu patrão vai me mandar embora. Tenha dó de ponto, tenha dó de mim. Não tem como ele ter dó, tá? Infelizmente, tchau, volte no ano que vem, é zero. Ah, mas isso aí não existe. Existe, e muito. Fazer reflexão sobre a prova. Você terminou, não gostei desse tema. Para que colocar esse tema sobre a mulher? Tem tanta coisa interessante para se discutir, por que vocês não colocaram sobre a queimada da Amazônia? Terminou a prova, fica a televisão lá na porta, querendo entrevistar principalmente os que saem primeiro e os que saem por último, né? Fala lá, eu não gostei do tema, que tema horroroso. Mas não coloque na prova, gente. Qual o objetivo disso? O que você vai ganhar com isso? Uma nota chamada? Zero, parabéns. Ou uma receita culinária,
Ou o hino do seu time. Ai, mas quem coloca hino do time na redação do Enem? Hino do Palmeiras. Vocês sabem disso? Teve um ano que colocaram o hino do Palmeiras. Fez a redação. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Não, primeiro e segundo, maravilhoso. No terceiro parágrafo, começou com o operador argumentativo certo, vírgula, né? Ah, esqueci como que é o hino do Palmeiras agora. Colocou lá um trecho do hino do Palmeiras e voltou para o assunto e fez a conclusão e a proposta. Bonitinho, né? A pessoa que fez isso, depois foram descobertos, e houve vários nesse ano, era um grupo de estudantes de odontologia, eles já estavam na faculdade, que queria desacreditar o ministro da Educação na época, o Haddad, Fernando Haddad, e aí fizeram um monte dessas provas com essas zombarias, tá? Engraçadinhos, para mim devia ser até preso, né? Ocupando o tempo de quem tá lendo, de quem tá corrigindo, gastando dinheiro porque a prova do Enem ela é impressa, existe hoje a modalidade digital, mas bem poucas pessoas fazem. São gastos milhões, então está desperdiçando dinheiro público e querendo virar notícia, só isso. A única coisa, porque eles ganharam zero e ninguém ficou famoso não, tá? E a receita culinária, vocês já ouviram falar? A receita do miojo. Ainda se fosse uma receita boa, né? Mentira, tá? Não pode pôr receita nenhuma. E outro motivo que se tira zero, entregar a folha de redação em branco. Gente, mas quem que vai fazer uma prova daquela? A minha neta fez ano passado, ela está no terceiro esse ano, como vocês. Ela fez como treineira. Gente, um calor danado, chegar meio-dia na faculdade, sair 6 horas da tarde, né? Um cansaço tremendo. Aí a pessoa faz a prova e entrega a redação em branco. O que leva uma pessoa a entregar a redação em branco? Vários motivos. O primeiro, que seria? Tempo. Não deu tempo. Não deu tempo de passar a redação ali. Fazer o quê, né? Ou então tem gente que acha que fez no rascunho, tá bom. Não, ninguém vai corrigir seu rascunho. Tem que passar para a folha oficial. Ou então tem pessoas que, igual aquela pessoa que tem pânico quando vai no médico e tem pânico do jaleco branco, não sei se vocês já ouviram falar isso, a Margarete tem filho médico e pode comprovar, né? Tem pessoas que têm pânico do papel em branco, tá? Olha o papel em branco, 30 linhas, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Entra em pânico, dá um branco, o papel branco se transfere para cá, né? Dá um branco no cérebro e é um bloqueio e não consegue escrever. São N motivos, mas acontece. Copiar os textos motivadores. Ai, tem gente que é tão esperto. Vem lá 3, 4 textos motivadores, aí pega um pedacinho daqui, o segundo parágrafo dali, um outro pedacinho de lá, pega o gráfico que vem, interpreta, faz uma reescrita do gráfico e entrega, às vezes, gente, sem nenhum erro de português, de acentuação, de ortografia, maravilhoso, mas é cópia. É cópia. Cópia não leva ninguém a lugar nenhum. Ah, mas eu não posso fazer uma paráfrase? Pode fazer uma paráfrase. Você lê o texto, faz a sua interpretação, mas não na redação toda, né, gente? Vai fazer, aí não seria um texto argumentativo, dissertativo, seria uma paráfrase, uma reescrita dos textos motivadores, que é outra coisa, tá bom? Existem detalhes que são menos óbvios. Por exemplo, a não obediência à escritura dissertativa argumentativa também leva a nota zero. Tem pessoas que querem fazer o texto fazendo uma narração. Era sobre os trabalhos de cuidados. A minha mãe saiu de casa com 10 anos de idade, foi trabalhar numa casa de família em São Paulo. Ela tinha que subir no banquinho para cozinhar para a família. Ela era babá dos filhos. Babá. É uma história linda, verídica, tá? Mas é uma narração. Não é uma dissertação. Ou então, né, eu aqui que gosto de fazer poemas, resolvo fazer um poema. Tá, vou tirar a nota 1000. Não vai. Porque vocês lembram que lá no começo, quando eu falei assim, que vem escrito lá o tema, e fala que você tem que escrever o texto dissertativo argumentativo em prosa. Por que eles colocam em prosa? Porque já teve gente que fez em verso que queria tirar a nota, que entrou na justiça. Para que sua redação fosse avaliada. Então, está na regra, né?
Como diz o Arnaldo lá, né? O juiz Arnaldo. Tá na regra? Então siga, né? Alunos que escrevem redação em tom de reportagem, de revista, de notícia de jornal, poemas, etc. O outro caso, gente, que eu acho o mais difícil, que é a fuga total ao tema. É difícil de dar exemplo, diz ali. O que é fuga total ao tema? Se o tema era os desafios da invisibilidade, do trabalho, de cuidados da mulher. Se você fala de trabalho da mulher e não fala da invisibilidade, você não zera, você tangencia. Você vai tirar menos nota na competência 2. E nas outras também, tá? Porque aí influencia tudo, né? Influencia a 3, influencia a 5. Mas você não zera. Agora, se você foge totalmente do tema, existem pessoas que a gente não pode julgar, que não sabe o que aconteceu com ela, se ela parou de estudar há 20 anos, que decoram uma redação. Não sei se alguém passa para elas, se elas pegam no jornal, decoram uma redação passada. E chega, ela nem lê o tema e escreve aquilo que ela decorou. Ai, o urso polar está em extinção. Parará, 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 parará. Faz 30 linhas do urso sobre o urso polar. O que acontece com ele? Zero. Fugiu do tema. Fuga total ao tema é isso. Se você falar sobre mulher, invisibilidade, e não falar de trabalho, de cuidado, tangencia, mas não zera. Onde que eu parei? Texto ilegível. O que é texto ilegível? É letra feia? Não, infelizmente não. A letra feia é corrigida, né? Dá trabalho para quem vai ler, mas é corrigida desde que ela seja inteligível. Agora, se a letra é ilegível, né? Faz um monte de garranchão, assim, ó. Ninguém sabe o que é um E, o que é um O, o que é um M. Sinto muito, mas é zero. Texto em língua estrangeira. Mas quem vai fazer uma redação do Enem em língua estrangeira? Tem. Por que será que tem alguém que faça em inglês? Alguém que faça em francês? Alguém que faça em espanhol? Por quê? Imigrantes. Não pode estar de sapato. Nós temos muita imigração de haitianos, né? De angolanos, de venezuelanos, né? Que não dominam, conhecem, sabem falar em português, mas não dominam a escrita do português. Aí eles tentam, né, fazer na língua materna deles e, infelizmente, zero. Texto em língua estrangeira, eu já falei. Outra coisa, gente. Assinatura. Terminou de fazer. Como é seu nome? Marcela do quê? A Marcela, gente, olha, com essa carinha aqui que ela tem, né? Linda. Senta na primeira carteira, aposto que vai tirar. É candidata nota 1000, né? Faz um texto maravilhoso, com a letrinha redondinha. Ai, que maravilha, né? Orgulho da professora. Aí ela põe lá embaixo. Marcela Rodrigues. Lançou. Aí, gente, eu fico me imaginando a pessoa na expectativa do resultado. Demora tanto para sair o resultado do Enem. Aí entra lá no site do INEP, aí vê lá a sua redação zerada. É muita decepção, né? A pessoa faz automático. Tem gente que tem tanto hábito de assinar as coisas que assina até sem ver. Se você assinar, rubricar, você fizer uma rubrica, mesmo que não seja a sua, zera. Ou no corpo do texto, só que aí são anulados por motivos diferentes, né? Se você colocar no corpo do texto, você está falando lá sobre a invisibilidade da mulher. Eu, Isildinha, por exemplo, acho que zerou, tá? Mesmo que o meu nome não seja Isildinha. Mas se eu colocar lá o Fábio, por exemplo, o corretor não tem como saber se você chama Fábio ou Isildinha. Mas se aparecer um nome lá, se auto-identificando, também zero. E o único lugar que você pode colocar seu nome é onde está escrito a assinatura. Tem algum lugar lá da prova, que eu não sei qual é, que você vai assinar a prova. Só nesse lugar. Alguma dúvida até aqui? Não? Isso aqui é uma redação
e o tema era sobre esse da imigração. Não vou ler inteira, né, para não delongar muito, mas é uma letra bonitinha, assim, aparentemente, não é? Legível. Estava falando sobre o tema? Não é de hoje que o Brasil é alvo de imigrantes ilegais. Não é a primeira e não será a última vez que isso acontece. Está dentro do tema. Maravilha. Tará, 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 tará. Vai indo, fala sobre o Haiti, tal. Chegou aqui. Terceiro parágrafo. Oi, Zildinho. Terceiro parágrafo. Para não ficar muito cansativo, vou agora ensinar a fazer um belo miojo. Ferva 300 ml de água em uma panela. Quando estiver fervendo, coloque o miojo. Espere cozinhar por 3 minutos. Retire o miojo do fogão. Misture bem e sirva. Uma boa solução para o problema o governo brasileiro está fazendo, que é acolher os imigrantes e dar a eles uma nova oportunidade para melhorar suas vidas. O que ele fez aqui? Ele apostou que ninguém ia ler, que ia ler só o primeiro parágrafo e o último, né? Eu imagino isso, tá? Isso aqui é um atestado de quê? De quê? De burrice. Isso para mim é atestado de burrice. Foi proposital, como eu já expliquei, né? Que eram alunos de odontologia. Mas para mim esse atestado de burrice, você conseguiu o quê com isso? Ninguém nem sabe o nome dele para dizer que ele ficou famoso. Isso a gente usa como exemplo, dizer do que não fazer, tá? De você chegar lá no meio, lá, ai, mas a minha mãe faz um nhoque que é maravilhoso. Agora eu vou dar uma receita de nhoque. Qualquer receita. Esse esqueminha vocês receberam aí. Tá? Esse é o esqueleto, né? O esqueleto da prova. Você tem que escrever em texto dissertativo argumentativo, começando com a tese, com primeiro o tema, né? Você vai se ambientar no tema, vai colocar a sua tese, que é a sua opinião a respeito do tema proposto, que deve ser apoiados em argumentos sólidos, tá? Que deve ser usados com coesão e com coerência, formando uma unidade textual, e deve ser redigido com a modalidade escrita formal da língua portuguesa, e no final você vai elaborar uma proposta de intervenção para o problema apresentado, respeitando os direitos humanos. Quando se fala em coesão e coerência, a coesão é o uso dos conectores, das conjunções, preposições, pronomes que façam retomada, etc. E coerência você deve ser coerente com o seu projeto de texto. Se você fala lá no início que você acha um absurdo que o trabalho de cuidado não seja remunerado, e depois lá embaixo você diga assim, as mulheres, elas são fortes, são guerreiras, elas têm mais que trabalhar fora, ter tripla jornada mesmo. Chegar em casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar do filho, né? Se for professor, ainda elaborar prova, corrigir prova, etc. Não, as mulheres têm mais é que fazer isso mesmo. Parabéns para elas. Você está sendo incoerente. Então, seu texto tem que ter coerência. Se você afirma alguma coisa lá na sua tese que é a sua opinião, você tem que usar argumentos para corroborar a sua opinião, não para contrariá-la. Você vai estar se contrariando, então você estará sendo incoerente. Temas que já apareceram na redação do Enem. Tem pessoas cursinhos que ficam falando, temas mirabolantes, e muitas vezes sugerem coisas que já caíram, por preguiça de pesquisar, talvez, né? O tema da última redação, adorei essa charge. Foi o desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Tem gente que fala assim, para que esse tema tão comprido? O tema é cumprido propositalmente, gente. É para delimitar o tema, para que você não tangencie e não fuga do tema. Então você tem que falar de enfrentamento da invisibilidade, você tem que falar do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres, não o trabalho de cuidado realizado pelos homens. Esse trabalho de cuidado, teve gente que interpretou como trabalho de enfermeiras.
que não deixa de ser um trabalho de cuidado. E que falou sobre o trabalho de enfermeiros, homens, que eles têm que sofrem muito preconceito, e tarará, que ganham pouco. Aonde entrou a palavra mulher? Então, essa pessoa que escreveu sobre os enfermeiros zerou, tá? Então, tem que prestar atenção nas palavras-chave do tema. Muito bonitinha a charge, né? Mãe, tu caiu no Enem. Que? Em 2022, o tema foi os desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais no Brasil. Antes, você lembra que eu falei que esse ano teve mais nota 1000, porque o tema foi um tema amplamente discutido na sociedade? Todos os candidatos têm uma mãe que trabalha, que cuida da casa. Então, teve N subsídios para fazer a redação. No tema de 2022, algumas pessoas se confundiram, mas também não foi um tema difícil. Por quê? É um tema momentoso. Quem assiste televisão, quem lê alguma notícia de jornal, direto, né, tem notícias sobre a invasão de terras indígenas, sobre a tentativa de expulsão dos indígenas, sobre a poluição pelo garimpo. Não foi um tema difícil, mas só teve 19 redações nota 1000. Antes foi a invisibilidade do registro civil, que é a garantia de acesso à cidadania do Brasil. Acordou a sociedade, mas isso é muito difícil, porque a gente que vive aqui nos grandes centros não tem a noção do que é quem vive lá nas matas amazônicas, lá no sertão do Agreste, que não tem cartório perto, as pessoas têm muitos filhos e não registram. A pessoa chega à idade adulta sem ter um documento, né? O estigma associado às doenças mentais, a ilustração bem pertinente, né? Que muita gente se referiu a esse filme, né? A doença mental que como é que é o nome? Esqueci agora. Coringa tem, né? Teve gente que teve problema com a palavra estigma. Não sabia o que era estigma, mas não leu o texto motivador, que lá no texto motivador tinha a definição de estigma. Vocês acreditam? E teve gente que se enganou porque não sabia o significado da palavra estigma. Estigma é uma cicatriz, nada mais que uma cicatriz. O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil, a democratização do acesso ao cinema do Brasil. Essa questão da democratização é a questão de poucos cinemas, nas cidades pequenas não tem cinema mais. O Brasil tinha muitos cinemas, mas os cinemas de rua foram fechados. Aqui em Anápolis tinha 4 ou 5, acho que 5. Hoje não tem nenhum. Nós temos cinema aqui porque a gente tem 2 shoppings, mas as cidades todas aqui da região, nenhuma tem cinema, né? Só tem cinema em Anápolis e Goiânia, praticamente. E em outros lugares do Brasil, só nas capitais. E a questão da acessibilidade também, de rampa, não é só questão de rampa, de questão de acessibilidade para deficiente auditiva, etc. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Foi muito bom esse tema, muito bom. E se caísse hoje, teria mais subsídios para escrever ainda por causa da inteligência artificial, né? Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Esse tema aqui que eu falei para vocês, que teve muita proposta que violava os direitos humanos. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, mais propostas ainda, intolerantes, desrespeitadoras dos direitos humanos. Uma coisa eu quero dizer para vocês, se vocês têm preconceito, ninguém manda, né? Ai, gente, tenta, o papel da escola é tentar combater os preconceitos, mas se você ainda tem algum, quando você for fazer a redação do Enem, deixa em casa, tá? Não expressa na sua redação, deixa em casa. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira também, né? Se fosse hoje, teria muito assunto. Goiás é campeão de feminicídios. Publicidade infantil em questão no Brasil, também é um tema bastante atual, é a questão da publicidade voltada à criança.
Em 2012, o Movimento Imigratório para o Brasil no século XXI, que foi aquele lá da redação do Miojo. Enem, caiu a lei seca, né? Os benefícios da lei seca que estava sendo implantada. Aqui todos os temas que caíram desde o primeiro, que foi 1998. O Enem surgiu com outro objetivo, não é o que tem hoje. Era para avaliar as escolas públicas, que os alunos estavam aprendendo. Depois passou a ser certificador do ensino médio. Quem não tinha concluído, fazia o Enem, passava, conseguiu o certificado do ensino médio. Hoje não. Hoje ele é porta para entrar nas universidades. Na maioria das universidades, porque ainda tem universidade que ainda persiste o vestibular, né? Mas ele também é porta para se conseguir financiamento através do FIES e a gratuidade ou bolsas, né, através do ProUni. As competências, eu já falei com vocês, né? A primeira competência, que é o domínio da língua portuguesa, ele é avaliado assim, de 200 a 0. Oi? Tá. Para tirar 200 pontos na modalidade 1, gente, é muito fácil, né, Margarete? É muito fácil. É só você escrever sem erros de ortografia, sem erros de pontuação, concordância e etc. Tá? Ah, mas tem que acertar tudo, não pode ter um errinho da acentuaçãozinha? Pode. Pode até 2. Você esquecer de colocar uma crase e depois escrever uma palavra com um insucesso de ortografia, você ainda tira 200. Ainda consegue tirar nota 1000, mas é exceção, tá? Porque geralmente quem tem os 2 errinhos, se você procurar melhor, acha mais, né? Vai ter um errinho de pontuação e aí não consegue tirar os 200 pontos. Tira os 160. O 160 é uma redação boa. E os 120 pontos, gente, é a média do ensino médio. Quem termina o ensino médio tem que ser capaz de tirar pelo menos 120 pontos na competência 1. Tá? 80 pontos é uma redação com muitos erros, mas muitos, que não tem uma estrutura sintática boa, aquela questão que eu falei que escreve um período, põe ponto, ou então põe uma vírgula separando o sujeito do verbo. E quem tira 40 pontos praticamente acabou de ser alfabetizado. É aquele semi-analfabeto. E o 0 é aquele que nem chegou a ser alfabetizado direito. Tá? Aquele que escreve uma palavra solta, uma outra sem significado algum. Para tirar o 0 nessa competência 1, nenhum de vocês aqui tiraria, tenho certeza. Vocês aqui são de 120 para cima. E eu estou falando... fui eu tocar de novo, né? Eu estou falando 120, mas eu tenho certeza que vocês são mais. Eu estou falando 120 porque é a média do ensino médio, tá? Para tirar os 160, tem que ter alguns erros. E aqui eu tenho certeza que a maioria é assim. Alguns, poucos erros. Só pela carinha deles, assim, né? De interessados a gente vê. Como é que a gente faz essa escolha do registro? Você tem que escolher. Se você tem problemas da escolha do registro, você perde pontos. Evitar o emprego de gírias. Ali são exemplos, né, tirados de livros, tal como qualquer gírias que vocês usem, tá? Palavras que são usadas na língua coloquial. De jargões, que o internetês, gente, a língua usada na internet, no WhatsApp, no Instagram, sei lá, no TikTok, onde seja, elas são consideradas jargões. Que você abreviar, por exemplo, você. É tão comum a gente escrever e colocar, né? Veio ser só um exemplo. Eu, por exemplo, quando me comunico com os meus sobrinhos ou com alguns dos meus netos, tem palavra que eu não consigo nem entender, porque não tem uma vogal. Vou dar um exemplo de uma bem fácil, que é beleza.
né? É só o B, o L e o Z. Mas tem outras que eu... Oi? Como é que... Eu acho mais difícil escrever desse jeito. Mas esse tipo de jargão, você perde ponto. Palavras reduzidas, como nós usamos, eu uso na oralidade, eu sei disso. Como tá, né? Ao invés de estar. Você vai hoje? Ou pra. Tá? Até nas notícias jornalísticas a gente vê usando o pra ao invés do para. Os verbos não usar muito verbo de sentido geral, gente. Ah, o governo tem de fazer isso. Eu acho que... Você não acha nada. Você não acha nada, porque não dá nem tempo de procurar. Evitem esses verbos. E usar verbos de sentidos mais exatos. Usar expressões típicas da oralidade, como assim, veja bem, vírgula. Começar um período assim, veja bem. Você não está conversando com ninguém. Essa é uma expressão da oralidade. Ou, comecemos assim. Porque o texto dissertativo argumentativo, ele nada mais é do que um texto formal. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe de concordância com percentuais. Por exemplo, nessa música aí, aquele 1%. Não vou cantar, né? Eu não vou me arriscar. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo. Eu não, viu? 99% anjo, perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Apesar de questionável o comportamento do eu lírico, a concordância está correta. 1% é. E agora a Marília Mendonça, né? Ah, Marília Mendonça. Eu vi o espírito da Marília Mendonça ali, né? Maiara e Maraísa. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer. E o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta. E os 10% aumenta. Ai, você me arrebenta. Arrebentou mesmo, né? Os 10% aumenta? Aumentam? Isso. Além do consumo de bebida alcoólica não melhorar a situação, a conta do bar vai aumentando. Mas cuidado, os 10% aumentam. Quando a expressão que indica a porcentagem não é seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o número, como na música do Wesley Safadão. E nesses exemplos, 25% querem novas provas, 1% admitiu o erro. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o substantivo. 88,2% dos aprovados em medicina estudaram em escola pública. 25% do orçamento do país deve se destinar à educação. No caso, o verbo está concordando com o substantivo. 1% dos alunos do terceiro ano faltaram à prova, concordando com alunos. 1% do eleitorado aceita a mudança. Acho que é menos, acho que é mais. A competência 2 é aquela que eu falei que tem que colocar, só concluir aqui, tem que colocar a sua citação, o seu repertório. Então a competência 3 também é dividida de 0 a 200 pontos, só consegue 200 pontos aquele que apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto de forma consistente, organizada, configurando autoria. O que é a autoria? É colocar a sua marca no texto, em defesa de um ponto de vista. Aí vai sendo graduado de acordo, né, com as informações que você apresenta. Para configurar a autoria, você tem que fazer uma citação, como eu já falei lá no início, que pode ser uma música, um poema, um fato histórico. E o que seriam esses repertórios? Você pode tirar dos textos motivadores? Não. Pode. Pode. Desde que não seja cópia integral. Os textos, se você se apoiar apenas nos textos motivadores, não é cópia, gente. É citar um dado. Geralmente os textos motivadores trazem estatísticas. Você pode citar dados dos textos motivadores. Mas a sua avaliação, você vai tirar aquela nota média lá, 120.
Você só vai tirar de 120 para cima se você fizer uma citação de fatos históricos, de autores, cientistas, etc. Pode usar o seu repertório pessoal, tá? Se você usar apenas seu repertório pessoal, também você vai ficar lá no 120. Agora, se você usar o repertório sociocultural, o repertório legitimado, a sua avaliação pode ser de 160 a 200. Se você fizer uso superficial, não está articulada a discussão proposta pelo participante. Você faz o seu tema, levanta sua tese lá no primeiro parágrafo e faz a citação, mas você não articula com a sua tese, aí você não vai conseguir nota máxima. Você tem um repertório, citou a letra da música do Gilberto Gil. Se o tema for sobre internet, você pode citar a música do Gilberto Gil que se chama Pela Internet. Faz uma citação, mas aí você não relaciona com a sua tese. Então você não vai conseguir nota máxima nessa competência. Agora, se você citar uma música, um trecho de um livro, um poema, um cientista, e fizer articulação com o seu texto, você tira 200. Tá vendo como é fácil? Parece que não é, mas é. Esses aqui são exemplos, né, de repertórios legitimados, que pode até ser passado para vocês depois, né? São conceitos, fatos históricos, referências, autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, áreas de conhecimento, citar a sociologia, a medicina, a filosofia, a literatura, a medicina, referência a estudos ou pesquisas, referência a personalidades, como fizeram citação, por exemplo, da Valesca Popozuda, né? Numa determinada música lá, desde que não contenha palavrões. Então tá, referência aos meios de comunicação, citar o Datafolha, citar o UOL, citar o Instagram, citar o Jornal Nacional, etc. As informações não serão consideradas repertório legitimado se vocês tirarem do texto motivador aquilo que eu falei, pode tirar, mas você vai ficar na avaliação mediana. Então aqui são exemplos de argumentos, essa parte aqui não vou me alongar, porque eu posso passar isso aí para vocês, os exemplos de argumentos, de exemplificação, de autoridade, de consequência. E vamos para a competência 4. A competência 4 é aquela que eu falei dos mecanismos linguísticos. Para você tirar os 200 pontos, você tem que articular muito bem as partes, muito bem os parágrafos e usar os conectores interparágrafos em pelo menos 2 períodos. Exemplo de elementos articuladores. De tomada de posição. Por exemplo, do meu ponto de vista, na minha opinião, pessoalmente, acho não, tá, gente? Esquece do acho. Na minha opinião, né, se pessoalmente eu acho, tá excluído, tá? Indicação de certeza, sem dúvida, está claro que, com certeza, tarará. É indiscutível que, de probabilidade, provavelmente, ao que tudo indica, é possível que, acréscimo de argumentos. Além disso, esse tipo de elemento articulador, ele é interparágrafo. Se você começa um parágrafo dizendo além disso, você está retomando o primeiro parágrafo, o parágrafo anterior. Esses aqui não, gente, esses aqui são intraparágrafos, são dentro do parágrafo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, apesar de, não obstante, a organização geral do texto. Inicialmente, você pode fazer o primeiro parágrafo assim, ou então o segundo. Inicialmente, vou abordar a questão da negligência governamental. Ou primeiramente. Agora, o primeiramente, ele não é contado como conectivo interparágrafo, tá? Nem primeiramente, nem a priori, nem segundamente. Por um lado, por fim. Conclusivo. Assim, finalmente, para finalizar, concluindo, portanto, em resumo. Esse aqui é um esquema exemplificando como você usar os conectores, né?
sempre iniciar um período com a retomada, né? Substituindo, é uma coisa da questão da escolha do registro, lá na competência 1, vocês devem evitar repetições, tá? Se o tema era sobre o trabalho, no outro parágrafo vocês usam um sinônimo. Evita de repetir a mesma palavra muitas vezes. Então aqui ele está fazendo substituição lá. Falou o tema era sobre internet, aqui ele usou a palavra internauta. Aqui já usou usuário, está escrito errado aqui, né? É usuário. Aqui usou rede social. Tudo não remete à internet? Sim. Mas não repetiu a palavra, tá? E aqui é um esqueminha do uso dos conectivos, tá vendo? Além disso, portanto, tendo em vista que sem repetições, também os conectivos devem evitar repetições, tá? Aqui são exemplos de operadores argumentativos que também ela é extensa, não exaustiva, são apenas exemplos que também, se vocês interessarem, eu posso passar de forma impressa para vocês, tá? E como eu falei no início, evitem de usar operadores argumentativos que vocês não conhecem, que vocês não usariam normalmente, que pode ocorrer no erro, né, ortográfico. A competência 5 é a da proposta e ela tem que ser conectada com a sua tese. A sua proposta tem que retomar a sua tese lá do primeiro parágrafo. Ela deve ter 5 elementos. O agente, que é o quem vai executar a proposta. O que vai fazer, que é a ação. O modo meio, que é o como vai fazer. Tá? A finalidade, que é o para que você vai fazer. E o 5º elemento, que é o detalhamento. Você pode detalhar um desses elementos. Você pode detalhar o agente, pode detalhar o modo meio e pode detalhar a ação. Eu acho mais fácil detalhar a ação. Detalhar o agente pode cair no erro de apenas repetir agentes, que seriam todos os agentes, você não está detalhando nada. Se a sua proposta estiver conectada com a sua tese, tiver os 5 elementos, você vai tirar a nota máxima, tá? Lembra que eu falei que é para contar os elementos? Conta para ver se você colocou os 5 elementos. O agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Parece difícil, mas não é. O quê? Para solucionar o problema da invisibilidade do trabalho da mulher. Primeiro, o agente. Quem poderia fazer isso? Qual seria o agente? Quem poderia solucionar esse problema? O governo, a Assembleia Legislativa, a mídia, né? O que poderia fazer? A ação, né? Que ação seria essa? Reconhecer o trabalho da mulher, trabalho de cuidado da mulher, parará. Como? Como seria feita essa ação? Através ou por meio de palestras, campanhas na mídia, no Instagram, internet, Jornal Nacional, etc. Tá? Para quê? Para que o problema da invisibilidade da mulher não mais ocorra no Brasil. Assim, eu estou detalhando o efeito. Assim, esse problema será evitado. Resumidamente, seria essa proposta, tá? Ela não pode ser copiada da coletânea. Você não pode ir lá no texto motivador e copiar alguma coisa lá e transformar em proposta. E ela não pode desrespeitar os direitos humanos, senão você leva o quê? 0. Aqui está falando sobre o arcabouço jurídico que fundamenta os direitos humanos, tá? Que é a Constituição Federal, que são a resolução número 1, que são as diretrizes para a educação e direitos humanos, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta da ONU e a Declaração de Durban. Isso é bobeira, esse é mimimi, não é, tá? E elas são baseadas em leis, e se você fizer uma proposta que ocorra num crime, que sugira um crime, você pode ser até processado, sabia? Pode ser processado. Mandar matar alguém, por exemplo, na sugestão, eu acho que deveria mandar matar o governador de
Massachusetts, né? Brincadeira, que tem que ser sobre o Brasil, viu? Se você fizer uma proposta dessa, ameaçar a vida de alguém, se for se constituir uma ameaça, é crime previsto no Código Civil. Não se trata uma questão de ofensa, preconceito ou apologia à violência. Eles podem ser considerados crimes, já falei isso, tá? Aqui são exemplos no Enem de 2016, reais, tirados da internet, lá do G1. Qualquer pessoa, vocês colocarem esse título aqui lá no Google, vocês vão encontrar. Para combater a intolerância religiosa, deveria acabar com a liberdade de expressão. Né? Não preciso nem explicar por que está desrespeitando os direitos humanos. Né? Podemos combater a intolerância religiosa acabando com as religiões e implantando uma doutrina única. Oi? É o Talibã? Né? Tem gente que pensa assim, acha que só a religião dele é que deve ser aceita. Tá? Cuidado. O Estado deve paralisar as superexposições de crenças e proibir as manifestações religiosas ao público. A pessoa que não respeita a devoção do próximo não deveria ter direito social como o voto. Está previsto na Constituição, né? Todos têm direito e o dever de votar. A única maneira de punir o intolerante é obrigando a frequentar a igreja daquele que foi ofendido para que aprenda a respeitar a crença do outro. Bem feito, né? Eu penso assim também. Você pode pensar, mas não expresse isso de forma escrita. Que o indivíduo que não respeita a lei seja punido com a perda de direito de participação de sua religião, que seja retirado da sua religião como punição. Oi, você está coibindo a pessoa de frequentar algum lugar, né? Por haver tanta discriminação, o caminho certo que se tem a tomar é acabar com todas as religiões. Isso mesmo, acaba com todas as religiões, acaba com essa briga, pronto, acabou. Que a cada agressão cometida, o agressor recebesse na mesma proporção tanto agressão física como mental. Que isso? O governo deveria punir e banir essas outras crenças, que não sejam as referentes à Bíblia. Isso tem nome, né? Que é a intolerância religiosa. E nesse ano aí de 2016, aquelas pessoas intolerantes colocaram no papel toda a sua intolerância. Não zerou a redação, mas zerou a competência 5. Desejo sucesso a todos, que vocês façam um excelente Enem.